Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sei que os irmãos de máscara aí, a voz fica presa aí dentro da máscara, né? Normal. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor, nosso Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Nós continuaremos a nossa sequência de exposições no livro de Deuteronômio. Nós estamos estudando esse livro tão rico para nós que tem sido, e hoje nós falaremos sobre o segundo mandamento. Eu gostaria que você abrisse no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 6, depois nós leremos o versículos 8 até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Versículo 8: Não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nessa noite aqui, prestando culto ao Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos também ouvir a exposição da Tua Palavra, onde nós aprendemos a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Conduz-nos, abrindo o nosso entendimento, para que tudo que for exposto aqui seja guardado no nosso coração, e nós possamos usar isso para o nosso bem e para o louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós já, mesmo sendo jovens, né, porque a nossa igreja é uma igreja formada de pessoas jovens, mesmo sendo jovens, nós já ouvimos alguma vez na vida uma música dos Beatles. Quem nunca colocou pelo menos o seu filhinho pequeno na frente do Netflix para assistir Bi, né? O desenhozinho animado que conta sempre historinhas falando na retórica musical dos Beatles. Todos nós temos, ou pelo menos ouvimos, a música Imagine de John Lennon, né? Uma música cheia de filosofias. Bom, dos mais jovens aos mais velhos, é óbvio que os mais velhos entenderão e saberão do que eu estou falando. Essa banda britânica dos anos 80 trouxe para nós um novo contexto musical. E é interessante porque essa banda se tornou famosa da noite para o dia. Eles conquistaram o mundo e o carisma do seu público, com letras diferenciadas, com filosofias e estilos impressos em suas músicas. Em pouco tempo, as pessoas já falavam de Beatlemania. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os Beatles viraram uma mania internacional, e pouco a pouco nós vimos que as pessoas passaram até a questionar o que os Beatles eram, finalmente, o que é que eles são. John Lennon, um dos integrantes da banda, inclusive um dos mais controversos de todos os que estavam ali, até no quesito da religião, em sua música God, ele é extremamente taxativo em afirmar que não acreditava em Jesus. Ele não só
fala acerca de Jesus, mas também de qualquer outra religião. Ele, inclusive, teve a audácia de dizer que até achava Jesus um cara legal, o problema é que ele estava cercado de gente medíocre. Era essa a opinião de John Lennon sobre nós. Jesus era um cara legal, mas é cercado de gente medíocre. Esteve cercado de gente medíocre. Chegou um momento de os próprios Beatles afirmarem que eram mais famosos do que Jesus Cristo. Pessoas seguem os Beatles até hoje. Existem pessoas que transformaram os Beatles em conteúdo religioso. E o fato é que, se nós olharmos apenas essa banda como um exemplo de nosso interesse pessoal por adoração, nós vamos perceber que ela é apenas uma lasquinha daquilo que nós de fato gostamos de fazer. Nós somos adoradores natos, queridos. Nós fomos criados, fomos feitos para a adoração. Deus nos criou com o objetivo de sermos criaturas que imprimiam na sua existência a adoração ao seu Criador. Não apenas nós, mas toda a sua criação, como nós vemos lá no Salmo 19. O Salmo 19 expressamente diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Que um dia discursa outro dia, e uma noite a outra noite. E ele vai discursando, mostrando como toda a criação vive no aspecto de adorar aquele que fez todas essas coisas. No texto que nós lemos, nós também encontramos esse aspecto particular, porque todos nós temos um quê de adoração, seja por algo pessoal, por algo religioso pessoal que nós temos, seja por coisas, sejam por pessoas. Nós somos dados à veneração e à adoração. Nós ainda talvez não tenhamos dado conta do tamanho do processo que nós desenvolvemos nesse aspecto de adoração. Mas esse texto aqui, especificamente, nós vamos ver que Moisés falou especialmente sobre esse tema, adoração. Embora aqui a adoração que ele está se referindo é a verdadeira adoração, pois Moisés aqui apresentou em forma de mandamento a maneira como Deus gostaria, ou melhor, como ele estabeleceu que deveria ser adorado. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um tema extremamente recorrente dos nossos dias. Nós ouvimos indiretamente falar sobre adoração em diversos lugares. Se você abre uma revista, tem lá alguma matéria sobre religião e sobre adoração. Não existe um jornal que seja escrito que não tenha algo ou algum aspecto religioso sendo citado. De maneira filosófica, de maneira talvez católica, talvez protestante, mas algo de religioso vai estar inserido dentro daquele contexto. Ou então, a própria adoração à cultura, ou a adoração à política, mas existe algum contexto de adoração dentro dos nossos meios recorrentes de hoje. Se você liga a televisão, nos jornais estão lá pessoas expressando adoração. Se você abre a internet, o que mais você vai encontrar são pessoas fazendo exposição sobre a adoração. O tema adoração, embora a gente não perceba, é um tema extremamente recorrente nos nossos dias. As pessoas gostam de discutir sobre ele, nós é que ainda não percebemos o tanto que as pessoas tratam sobre esse tema, sobre adoração.
Vejam, existem diversos tipos. É óbvio que eu não estou me referindo à adoração ao Deus verdadeiro, como Moisés está citando aqui, mas as pessoas gostam de falar sobre adoração, nem que seja a adoração ao próprio corpo, né? As pessoas vão para a academia e ficam horas assim, olhando para o espelho, fazendo aquele exercício, vendo, olha como o meu músculo é bonito, né? Está ficando lindo, definido, e as pessoas estão ali pensando em adoração ao próprio corpo. E quando não aparece uma jovem do lado, né, que o rapaz deseja realmente expressar o quanto ele adora a si mesmo, fazendo força para diminuir a barriga e aumentar o bíceps e aumentar sei lá. Bom, eu sei que nós somos dados à adoração, queridos. Então o que nós vemos aqui nesse texto é a expressão dita por Moisés, de como se deve adorar a Deus, porque é disso que é tratado no segundo mandamento. O mandamento aqui diz como nós devemos adorar, porque nós estudamos no primeiro mandamento a quem se deve adorar. Vejam que o primeiro mandamento é, vamos lá mostrar que a gente está afiado, não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo, o único objeto de adoração sou eu. Então no primeiro mandamento nós aprendemos quem deve ser adorado. No segundo mandamento nós aprendemos como nós devemos adorar a esse Deus. E Deus ensina de maneira detalhada a forma como Ele deve ser adorado. Então nosso objetivo nessa noite, queridos, é deixar claro uma verdade para vocês e responder 3 perguntas. É isso que eu quero fazer nessa noite. Deixar claro uma verdade para vocês e responder 3 perguntas que estão aqui dentro do nosso texto. A verdade que eu quero transmitir para vocês é que Deus não permite que criemos de nossa imaginação nenhuma imagem de adoração. Vejam, vou repetir, Deus não permite que nós criemos em nossa imaginação nenhuma imagem de adoração. Essa é a verdade que eu quero transmitir nessa noite. Agora tem 3 perguntas que envolvem essa verdade. E a primeira pergunta é, Deus aqui vai se apresentar como um Deus zeloso, mas o que significa ser Deus zeloso? Segundo, existe de fato maldição hereditária? Porque se nós lermos o texto, ele vai dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos, daqueles que o amam e guardam os meus mandamentos. Então será que existe de fato essa história de maldição hereditária? Terceira pergunta, por que a misericórdia do Senhor é expressa nesse texto de maneira tão grande? Então essas são as 3 perguntas que nós trabalharemos nessa noite, junto com a verdade que nós apresentamos, pensando nesse tema, né? O segundo mandamento, o Deus que ensina sobre a verdadeira adoração. E como Deus faz isso, queridos? Como é que Deus nos ensina no segundo mandamento sobre a verdadeira adoração? Primeiro, Ele faz isso proibindo a invenção de objetos de adoração. Então eu vou trabalhar agora na questão da nossa primeira verdade. Ele faz isso proibindo a invenção de objetos de adoração, como está aqui no versículo de número 8. Vamos ler novamente? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É interessante, queridos, observar que essa proibição de fazer qualquer imagem que tivesse a intenção de representar a pessoa de Deus de maneira física, né, de maneira material, na forma material, já havia sido dito no texto anterior. Não é verdade? Percebam que no texto anterior, ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, nenhum outro Deus deve ser colocado diante do nosso Senhor, do nosso Deus, do Deus dos exércitos, do Deus Yahvé. Mas é interessante mostrar aqui, que ele agora
traz a ideia de que nós não deveríamos fazer não deveríamos trazer à tona nenhuma expressão física, nenhuma forma física desse Deus. E nós já aprendemos por quê? Porque Deus falou com o povo, e Deus é Espírito. E Deus, ao ter falado com o povo, e Deus ser Espírito, Ele levanta em nós algo importantíssimo chamado fé, para que nós creiamos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós aprendemos que o princípio básico aqui é crer em Deus, usando o aspecto da fé como base para obedecê-lo e para amá-lo. Então Deus aqui, em primeiro lugar, está proibido a invenção de objetos que o represente, porque nós gostamos de criar essas imagens físicas para a adoração. Eu vou fazer uso de um exemplo de algo que eu vi um pastor fazer. Quer ver? Pense no anjo aí, meu querido. Vá, pense agora no anjo. Pensou no anjo? Provavelmente você pensou errado. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o que é que a gente pensa quando as pessoas falam sobre anjo? Aquele ser com as asinhas bonitinhas, né? Brilhando, vestidinho de branco, na frente das pessoas. Não é assim? Né? Geralmente a gente não pensa em anjo mais ou menos assim, né? Rapaz, leia sobre os anjos nas Escrituras. Primeiro, eles causam um terror tão grande, onde você vê um anjo aparecendo para alguém, as pessoas até imaginam que ele é Deus, as pessoas caem por terra, ele diz, não levante, porque não sou eu que sou digno de ser adorado, porque nós gostamos disso. Vejam, a Bíblia mostra quem são os anjos, mas nós tentamos criar alguma expressão física, alguma forma física, para tentar colocá-los na nossa mente, e às vezes nós inventamos criaturas aladas até, né, que não existem. Nós gostamos desses objetos para adoração. Então o texto nos mostra que nós não devemos fazer nenhum objeto de adoração. Moisés aqui diz claramente que a fé e o culto a Deus deveria ser realizado com um povo que não deveria se contaminar com aqueles que estavam à sua volta, porque aqueles que estavam à sua volta adoravam apenas objetos feitos pelas mãos dos homens. Então, quando esse mandamento foi pronunciado, Moisés repete esse discurso com um intuito especial, de mostrar que aquele povo iria entrar na terra, mas não deveria nunca tentar representar o seu Deus como aquelas nações faziam. Segundo, Israel deveria se limitar a uma determinada imagem para representar, Israel não deveria se limitar a uma determinada imagem para representar a grandeza e a transcendência de Deus. Veja o que é que Moisés está querendo dizer com isso. Quando nós colocamos Deus numa estrutura física, nós podemos dizer que o nosso Deus ocupa vários lugares ao mesmo tempo. Nós podemos dizer que um ser físico ocupa mais de um lugar no espaço, isso é ciência. Nós aprendemos que nós só podemos ocupar um determinado lugar no espaço. E Deus, na sua transcendência, se Ele fosse transformado em algum objeto feito pelas mãos de um homem, uma imagem de escultura, ou alguma semelhança de que há em cima no céu, ou embaixo na terra, Ele deixaria de ser transcendente. Ele deixaria de ser um Deus que está em todos os lugares. Os seus olhos deixariam de percorrer toda a terra, de conhecer o íntimo e o profundo de cada um de nós. Ele deixaria de ser o verdadeiro Deus, ao ser limitado a uma determinada imagem representativa. Então Israel nunca deveria limitar o seu Deus a uma imagem
que tentasse o representar. O fato aqui era mesmo que Deus, sendo um ser pessoal, Ele queria transmitir àquelas pessoas o seu verdadeiro relacionamento com elas. Deus, por ser um ser pessoal, e por causa do homem ter sido criado à sua imagem e à sua semelhança, qualquer representação física de Deus seria extremamente inadequada, porque Deus se relaciona com o homem não fisicamente apenas, mas espiritualmente. E se Deus se relaciona conosco também espiritualmente, como nós poderíamos representá-lo nessa forma? Nenhuma forma poderia chegar ou tentaria representar Deus de maneira suficiente, porque Deus sempre foi e será maior do que qualquer representação que nós criarmos. Então essa verdade precisa estar incutida em nossas mentes, queridos. Moisés está mostrando para nós que a única forma de representar Deus, e aí sim a Bíblia ensina a forma que nós podemos representar a Deus, é através ou por meio da linguagem, porque foi assim que Ele se manifestou para nós. Moisés já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, mas Moisés teve o privilégio de ouvir a sua voz na sarça ardente, a sarça que ela queimava, mas não se consumia, dizendo para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele disse para Moisés, e Moisés tenta se aproximar para tentar ver. Moisés queria ver o que é que fazia aquela sarça queimar e não se consumir, os galinhos verdes do mesmo jeito, e aquela voz saindo do meio daquela sarça: não se aproxime, Moisés. Deus faz isso também com o povo. No pé do monte, Deus fala para o povo, dizendo para o povo se santificar, para o povo se achegar a Ele. E o que é que Ele diz também? Diga para o povo que não passe do limite. É interessante porque Deus, em todo momento, se apresenta por meio da linguagem. Foi por meio da linguagem que Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele fez uma aliança, dizendo que em Abraão, da semente de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Abraão não o viu, mas creu, porque a linguagem desse Deus foi suficiente para que ele entendesse. Queridos, Deus mostra para nós que nós não precisamos de nenhuma imagem para adorá-lo. Nós não precisamos de nenhuma estrutura para adorar o nosso Deus, porque Ele mesmo diz que os seus adoradores, os seus verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que não era em Jerusalém ou no monte em que os samaritanos achavam que deveriam ser adorados, mas em qualquer lugar onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Percebam que a adoração, ela ganha um caráter diferente quando Cristo, que é aquele que é apontado lá no Antigo Testamento, vem até nós. Nós passamos a entender o papel de Jesus Cristo, dando simplicidade a tudo aquilo que era chamativo no templo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento precisava ter o pão da propiciação, porque Jesus é o pão da vida. Ele apontava para o nosso Salvador. E agora nós não precisamos mais ter pão exposto dentro dessa casa, porque esse que é o pão da vida habita dentro de mim e dentro de você. E Ele nos alimenta todos os dias e nos fortalece. Então a nossa adoração não é mais a um objeto de culto simples que está lá fisicamente diante dos nossos olhos, mas Ele está dentro de nós, fazendo diferença nas nossas vidas. É isso que nós vemos.
em outros artefatos de todo o tabernáculo que apontava para Jesus. Por isso que nosso culto é simples assim. Nós só precisamos de um púlpito, cadeiras para as pessoas sentarem. Nós não precisamos de objetos aqui, nós não precisamos de instrumentos, de indumentárias, de absolutamente nada. O que nós precisamos é da presença de Jesus no nosso meio, queridos. É isso que nós precisamos. Então Moisés mostra para nós que nós não devemos fazer para nós imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há no céu, em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque nós não temos capacidade, através da nossa limitação, de representar a pessoa de Deus. Como se representa o infinito? Me digam, queridos. Através das joias que a Marvel tenta colocar no filme dos Vingadores? Com certeza não. Nós não representamos o infinito com aquele símbolo de um oitozinho deitado, embora esse é o entendimento, porque ele não tem começo e não tem fim. Tudo bem, é uma representação, mas não dá para olhar para Deus pensando apenas no oitozinho deitado. O infinito está além do nosso entendimento, por isso que não dá para ser representado. Apenas nós devemos crer, porque Ele falou conosco. E veja que essa proibição, ela permeia todo o Antigo Testamento, ela entra pelo Novo Testamento. Mas eu queria levar você para um texto, para nós podermos ver o quanto Deus abomina essa ideia de comparação de Deus com os ídolos. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo de número 40, por favor. Isaías, capítulo de número 40. E você vai ler comigo a partir do versículo 18. Isaías capítulo 40, versículo de número 18 em diante, que diz o seguinte, por favor, acompanhe comigo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Essa é a pergunta do profeta, falando sobre a majestade do Senhor. Veja que ele já levanta um questionamento: como ou com quem nós compararíamos a pessoa de Deus? Depois ele diz: que coisa semelhante nós poderemos confrontar com Ele? Versículo 19 ele diz: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Quem pode ser comparado com o Senhor? Que imagem poderá o artífice fazer e fundir que represente algo semelhante ao nosso Senhor, irmãos? Meus queridos, talvez nós tenhamos inventado em nossa mente algum objeto místico e temos colocado ele no lugar de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é: quais são os nossos objetos de adoração além do Senhor? Se nós atentarmos bem, nós vamos ver o quanto Deus é bom para conosco, porque aquele que levantasse um altar a outro Deus, no Antigo Testamento, deveria ser aniquilado do meio do povo. Sabe por quê, queridos? E aí a gente olha para o Antigo Testamento, dizendo: rapaz, o Antigo Testamento
era o período da lei, então lá não tinha esse negócio de misericórdia não. Pecou, vai para a espada, pecou, morre. Mas veja, a intenção no princípio ali era para mostrar o quanto a santidade de Deus deveria ser respeitada por aqueles que estavam iniciando o anúncio do verdadeiro evangelho. Se Deus permitisse que as pessoas se contaminassem com ídolos dentro do tabernáculo, dentro do templo do Senhor, na presença do Senhor, fazendo imagens que comparassem o Senhor, as pessoas começariam a ter um entendimento equivocado acerca de Deus. E nós às vezes fazemos isso, querido, das nossas casas. Nós temos os nossos ídolos do lar, como Rebeca tinha, como tantos outros tinham seus deuses, seus ídolos do lar, e guardavam, e achavam que eles eram suficientes. Para eu trazer isso para os dias de hoje, eu teria que exemplificar dizendo, por exemplo, que um dos ídolos do lar que nós temos são as nossas necessidades em detrimento à convocação solene de Deus para o culto. Vejam, Deus nos chama para servirmos a Ele. Isso que nós estamos fazendo aqui é um serviço que nós fomos chamados por Deus para fazer. Deus não deu essa responsabilidade de ninguém prestar culto, a não ser aqueles que lhe pertencem. Nós fomos chamados para testemunhar dele aqui, nesse lugar, em culto, em adoração ao Senhor. E quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos, de prestar culto a Deus, em detrimento de algo particular nosso, o que é que nós estamos fazendo, se não pecando contra o Senhor, e elevando um ídolo no lugar do nosso Deus? O que é que nós estamos fazendo, se não, queridos, colocando algo no lugar do nosso Senhor? Talvez uma imagem fictícia, mental, talvez algo que esteja na nossa mente. Eu posso fazer isso aqui da minha casa, tranquilamente. Realmente pode, você realmente pode, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, pastor, eu posso prestar meu culto da minha casa? Claro que pode. Mas se há uma convocação solene para que a igreja se reúna, me mostre no Antigo Testamento, aliás, me mostre na Bíblia Sagrada, quando uma convocação solene era acionada e alguém não ia, o que é que acontecia? Me diga, por favor. Me diga se alguém tinha coragem de dizer, não, eu não vou ouvir hoje o chamado de Deus, eu não estou bem, eu vou ficar na minha casa. Essa convocação, embora seja para mim, eu não vou fazer. Todos se levantavam no toque da trombeta, todos se levantavam quando eram chamados para a presença do Senhor, e faziam isso porque amavam a Deus. Meus queridos, Deus tem sido gracioso demais em nossos dias, porque Ele tem mostrado para nós, e Ele tem nos dado a oportunidade de abandonar os nossos ídolos e buscarmos a sua santa presença. Deus está nos dando a oportunidade de mostrar que é mais suficiente para nós do que tudo o que nós pensamos. Nós até estamos e queremos colocar outras coisas, mas Deus está domingo após domingo mostrando para nós que Ele é suficiente para nós. Então, quando nós ouvimos sobre o segundo mandamento, a primeira verdade explícita para nós é que Deus proíbe a invenção de objetos de adoração. Segundo, Ele faz isso mostrando que somente Ele é um Deus zeloso. Então agora eu vou explicar, respondendo àquela pergunta, por que Deus é chamado de Deus zeloso? Ou porque Ele auto se denomina um Deus zeloso, como no próprio texto Ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é, o que Deus está dizendo aqui é o quê? Ele está dizendo, olha, eu sou um Deus zeloso.
E por ele ser um Deus zeloso, ele está afirmando que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Ou então, que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa observar no texto. Por ele ser zeloso, ele visita a iniquidade e ele derrama da sua misericórdia. Deus faz essas duas coisas porque ele é um Deus zeloso. Então, diante dessa forma matemática, nós podemos perceber claramente que a advertência aqui parece estar ligada diretamente a uma maldição hereditária, não parece? Ora, eu cometo pecado, e por eu cometer pecado, meu filho paga por esse pecado, e meu neto também paga por esse pecado, e meu bisneto também vai pagar por causa desse pecado. Esse é o entendimento claro que a gente passa a ter aqui, não é? Porque aí quando ele está falando de gerações, irmãos, a gente precisa atentar para quanto tempo dura uma geração. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Uma geração dura em média 40 anos. Mas a gente precisa também parar para pensar o seguinte: esse contexto mostra para nós que algumas gerações poderiam estar vivendo no mesmo momento, naquela mesma casa. A gente poderia ver 4 gerações dentro de uma mesma casa em um mesmo período. Veja, primeiro, antes de fazer essa abordagem sobre as gerações, eu quero antes chamar a atenção para você sobre o que esse texto está falando, tá? Esse trecho do texto está falando sobre idolatria, porque o grande problema aqui é a adoração a outros deuses. Veja que ele começa falando isso: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei você do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não faça imagens de escultura. E aí ele diz: porque eu sou um Deus zeloso. Veja que o contexto aqui é um contexto de idolatria. Deus não queria que o povo se envolvesse com idolatria, certo? Então, Deus, que é um Deus zeloso, mostra aqui que visita a iniquidade dos pais nos filhos, por causa exatamente daquilo que os pais mostravam para os seus filhos, quando deixavam de adorar o Deus verdadeiro e passavam a adorar um Deus falso. O testemunho levaria uma geração, melhor, até 4 gerações, ao perigo, ao fracasso. Então, eu já respondendo a pergunta sobre maldição hereditária, o texto não está falando sobre isso, porque, como falei, dentro de uma mesma casa, uma terceira e quarta geração poderia estar junta. E estando junta, se um dessa geração, o mais velho que fosse, estaria transmitindo o princípio de idolatria dentro de 3 gerações ou 4 gerações no mesmo contexto. Vamos olhar isso num texto propriamente dito. Vejam, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, o que significa isso? Êxodo 32 vai mostrar para nós esse contexto muito claro. Se você voltar lá para o livro de Êxodo, no capítulo 32, você vai ver que no versículo 25, Moisés manda matar os idólatras. A ideia aqui é mostrar exatamente esse contexto. O texto de Êxodo 32 fala daquele bezerro de ouro que estava sendo criado. E vejam que, quando você olha para esse texto aqui, você vai ver que Deus está tratando diretamente com aqueles que estavam buscando, no contexto da idolatria, fazer aquilo que Deus tinha condenado. Deus tinha dito que não deveria ser feito. Deus visitar a iniquidade nos pais, nos filhos, é visto
muito mais claro ainda, além de Êxodo 32, lá em Números capítulo 16. Eu não sei se vocês lembram, Números 16 vai falar sobre Acã, Corá, Datã, Corá e Abirão. Vocês lembram dessas pessoas? Datã, Corá e Abirão. Eles simplesmente eles pegaram dos despojos que Deus tinha dito que não era para ser pegos, e esconderam nas suas tendas, e mentiram. Se você observar bem, dentro daquele núcleo da família de Datã, quando foi caindo por sorte, caiu na família exatamente desses. Se você ler Número 16, ele vai falar de pai, filho, neto, bisneto, de vários que estão dentro daquela casa. O pecado que eles cometeram fez com que, o pecado que um deu princípio fez com que todos os outros fossem julgados por causa deles, porque eles abraçaram a ideia. Vejam que eles levaram o despojo, esconderam na tenda, e ninguém daquela família teve a coragem de ir denunciá-los. Percebe? Então, quando Moisés escreveu aqui acerca de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, dentro do contexto do mandamento, Deus está falando disso. Ele está falando ali do povo, de um clã, porque era comum terem na mesma casa a terceira e quarta gerações morando juntos. Então, castigar nos filhos o que os pais fizeram é o que de fato a gente olha e diz: aqui tem maldição hereditária, mas na verdade a gente está falando de um pai que está ensinando o seu filho a fazer o que é errado, e o seu filho, por aprender errado, vai ensinar ao seu filho também errado, e assim sucessivamente. Por isso que a iniquidade é visitada, porque o mal causado por um é absurdo. Então, o que entendemos por a misericórdia do Senhor se estender até 1000 gerações? Queridos, aí a gente passa a ver o quanto Deus é, mais uma vez, gracioso. Embora a gente, quando olha para o Antigo Testamento, a gente só enxerga lei, a gente só enxerga punição ou coisa do gênero. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que é que a gente vê? Graça, e muita graça. Veja, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até que geração? Quarta, terceira e quarta geração. Mas Deus faz misericórdia até quantas gerações, irmãos? 1000 gerações. Veja a hipérbole que Moisés está usando para um Deus gracioso. Se a gente for fazer a conta baseada naquilo que o texto diz, que uma geração vive mais ou menos 40 anos, veja o quanto a bondade de Deus se estende. Se 40 anos vezes 1000 dá 40.000 anos, a gente ainda nem usufruiu um quarto, um terço da metade da graça que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Porque a gente tem aí o quê? A Terra tem aí seus 4.000, sei lá, por aí, anos de existência, talvez um pouco mais, não sei. Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações daquele que o amam e guardam os seus mandamentos. Então o que é que Deus está chamando a atenção aqui? Eu não quero castigar vocês, eu não quero punir vocês, nem os filhos de vocês. O que eu realmente quero é mostrar para vocês o quanto eu sou bom, misericordioso, e quanto vocês podem desfrutar da minha graça e da minha bondade. Aqui nós vemos a graça e a bondade de Deus sendo derramada sobre a vida do povo. Se você puder um dia assistir a série Anne de Green Gables, é uma série muito bonitinha que tem lá no Netflix, inclusive tem também os livros dessa série. Nós encontramos ali uma jovem órfã que tem uma gratidão enorme pelos irmãos Kohlberg, que a tiraram, de um orfanato para ela agora viver junto com a família. O que a série vai mostrar para nós, queridos, é uma lição de vida, inclusive da importância de cuidarmos uns dos outros. Quando eu leio a palavra de Deus e vejo essas coisas acontecerem na vida de algumas pessoas, uma cuidando das outras,
eu vejo de onde sai o princípio de ser zeloso, de ser cuidadoso, de ser misericordioso, de ser bondoso. É Deus quem ensina a humanidade a exercer cuidado, misericórdia, amor, compaixão, justiça. Deus mostra para nós essa realidade. Se você ler o livro ou assistir a série, você vai ver a gratidão que essa jovem tem em ter sido cuidada por aqueles irmãos que passaram a dedicar a sua vida para tornar aquela jovem uma jovem de família, uma jovem que tem, que pode dizer que foi cuidada por alguém. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus, Ele não está em busca de punir você. Deus não fica catando pecado em nós como pessoas fazem. Deus não fica catando erro em nós, porque Ele sabe quem nós somos. Mas nós às vezes achamos que somos melhores do que Deus, e queremos colocar e criticar as pessoas, e fazer com que elas se sintam as pessoas mais miseráveis do mundo, onde Deus, na sua misericórdia, mostra para nós que Ele derrama, Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles, por causa daqueles que Ele ama. Deus é bom, irmãos, pois somente Ele é cuidadoso ao nível de abençoar gerações, da maneira que Ele faz, por amor de um só. E Ele só faz isso tudo por nós, sabe por causa de quem? De Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é a causa da misericórdia do Senhor ser derramada sobre nós. Então esse segundo mandamento nos faz entender que nós não devemos inventar objetos de adoração, e que Deus demonstra o quanto Ele é zeloso, e também de quanto Deus executa a sua misericórdia. E eu quero concluir essa abordagem, queridos, trazendo algumas implicações que precisam ser pensadas por nós nessa noite. A primeira: você tem gastado tempo com o que na sua vida? Eu estou perguntando isso porque eu quero te dar um conselho baseado naquilo que nós lemos. Não gaste seu tempo tentando replicar alguma imagem de um Deus que é Espírito. Não tente ficar imaginando formas de Deus. Não perca seu tempo com isso. Segundo, se você nunca vai conseguir expressar Deus numa estrutura física, busque fazer aquilo que Ele ensina na sua palavra, como adorá-lo de maneira correta. E a gente pode fazer isso entendendo que Ele é zeloso, que Ele cuida de nós, que Ele vela por nós. O segundo mandamento ensina-nos a adorar a Deus verdadeiramente, mas Ele nos ensina tanto quanto a ideia de que Deus é misericordioso, e que é um Deus que cuida dos seus filhos. Terceiro lugar, olha para Jesus. Você consegue ver o que em Jesus? Se você quer realmente ver alguém em que você deve se espelhar para a adoração, olha para Jesus, o Deus homem, aquele que foi perfeito em tudo que Ele fez, em tudo que disse, em todas as suas ações. O Deus homem veio para nos mostrar como nós devemos nos portar em adoração diante do nosso Deus. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir de adoração ao Senhor. Em quarto lugar, confie no zelo do Senhor, confie no cuidado do Senhor, saiba
que igual ao zelo e o cuidado do Senhor, não existe igual nesse mundo. Só Ele expressa de fato o cuidado inigualável que nenhum outro nessa vida pode expressar para você. Por fim, goze da misericórdia do Senhor, porque gerações já passaram e deixaram esse legado para nós. Goze da misericórdia de Deus, de usufruir aquilo que Deus tem e que você não merece, mas Ele te dá. Goze daquilo que você deveria receber, mas não merece, porque Ele é misericordioso, porque é isso que é misericórdia. Deus não nos dá o que nós merecemos, mas na sua infinita misericórdia, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Que o Senhor Deus fortaleça o nosso coração para entendermos que o segundo mandamento nos ensina o quanto nosso Deus é incomparável. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração e já impetraremos a bênção do Senhor. Curve sua fronte e pense nesse momento, como você tem prestado sua adoração ao nosso Deus? Você tem de fato dedicado seu tempo, pelo menos o dia que o Senhor reservou para adorá-lo, da maneira como Ele prescreve na sua palavra? Fale com o Senhor nesse momento e diga para Deus que se você não estiver agindo ou não tiver agido dessa forma, que você reconhece que Deus é misericordioso e que Ele perdoa e te recebe debaixo da sua graça. Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti humildemente, reconhecendo que somos pecadores e que por vezes temos errado e por vezes temos deixado, ó Senhor, de prestar um culto verdadeiro a Ti. Nos apegamos a tantas coisas, Senhor, e esquecemos do principal, que Tu és o centro e que Tu ensinas como devemos adorar ao Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, para que vejamos nessa longanimidade do Senhor a Tua bondade e misericórdia de não nos consumir por causa dos nossos pecados, mas nos conceder o privilégio de poder nos arrependermos e nos achegarmos a Ti e prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor. Fortalece, ó Deus, os nossos corações, acende em nós, arde em nós novamente o desejo de estar na Tua casa, para adorar o Teu nome, Senhor. Que nós possamos falar como o salmista, como Davi: um dia na Tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Estar na Tua presença é algo que não tem preço, que não existe nada que pague, ó Pai. Ajuda-nos para que nós saibamos usufruir desse ato de graça que o Senhor nos concede, de podermos prestar culto a Ti, de poder adorarmos a Ti, de podermos usufruir da Tua misericórdia sobre nós. Não deixe-nos, Pai, não nos deixe cair nas tentações que nos sobrevêm, a tentação de não querer vir adorar-Te, de criar obstáculos para prestar culto ao Senhor. Retira de nós, ó Pai, esse mal que tem consumido as nossas vidas e que tem sido, e nós não percebemos, empecilho para as bênçãos do Senhor serem derramadas de maneiras profusas em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, para que de fato tenhamos arrependimento
e saibamos que devemos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, para que o nosso desejo de adorar o Senhor não esteja em A nem em B, que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu olhe para o Senhor, que é autor da minha fé. Ajuda a tua igreja a não olhar para o pastor quando erra. Ajuda a tua igreja a não olhar para o presbítero, para os irmãos mais fracos e que tropegam nos seus próprios pés porque são falhos, são fracos e ainda estão aprendendo a caminhar. Mas que nós possamos olhar para o Senhor e vermos no Senhor a razão da nossa adoração, a razão da nossa alegria em estarmos reunidos aqui. Pessoas fracas, falhas, pecadoras, mas que amam o Senhor, que desejam estar na tua presença. Abençoa o teu povo, ó Pai, e dá a eles graça para suportar os dias difíceis, os dias em que às vezes nós não temos coragem de tirar o pé da nossa cama, os dias em que às vezes falar uma palavra para o Senhor é como se estivesse arrancando algo, um órgão dentro de nós. Oh meu Deus, ajuda para que a força do Senhor esteja de volta nos nossos lábios para adorarmos e bendizermos o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a sermos assim. Essa é a nossa oração, crendo que tu atendes por meio de Cristo. Amém e amém. Receber a bênção, meus irmãos. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, meus irmãos, hoje e para todo o sempre.